Meus amigos, eu sou André Pugliese, coordenador do 12 Esportes. Estou aqui para mais um encontro semanal com Carneiro Neto e Augusto Mafuz, os dois principais jornalistas esportivos do Paraná. E antes eu quero só fazer um agradecimento aos nossos colegas da Pinó, da Gazeta do Povo, e ao Clube da Alice, que cedem um espaço aqui para a nossa gravação. E vamos agora então direto ao assunto, sem perder tempo. O Atlético se classificou ontem na Copa do Brasil diante do Botafogo, o líder do Campeonato Brasileiro. E acho que com o resultado não tem muito o que discutir, né? Foi importante. Agora eu quero perguntar para o Mafuz com relação ao futebol apresentado pelo Atlético, pelo time do Paulo Turra. Mafuz, e o futebol do Furacão? Qual que é a tua avaliação? É péssimo e a torcida tá perdendo a paciência. Você vê o Turra e o Filipão, porque eu não isolo o Turra nesse processo. O Filipão tem responsabilidade direta porque ele exerce influência no seu pupilo. Ganhou o Campeonato Paranaense e a torcida criticando o Turra. Uma final complicada, né? Certo. Virou 3 jogos aí pelo Paranaense e pela Libertadores, a torcida criticando o Turra. Classificou-se agora contra o Botafogo nos pênaltis, com uma vitória histórica aqui na Baixada, dos 3-2, e a torcida continua criticando o Turra. Quer dizer, mas daí eu estava analisando o histórico do Filipão e, em consequência, dos seus pupilos, aqueles que ele coloca como auxiliar, sempre foi assim. Na Copa do Mundo de 2002, com um grande time, ele ganhou desta forma e só decidiu por causa do talento dos jogadores. Foi assim no Palmeiras, quando precisou jogar na seleção portuguesa, perdeu a Eurocopa para a Grécia. E no Atlético não seria diferente. Então a torcida do Atlético tem que ter paciência. Eu já estou começando a ficar com paciência de aceitar essa situação como está. Se estiver ganhando, está tudo bem. Mas vai chegar um momento que vai ser preciso jogar. No Campeonato Brasileiro precisa jogar, porque é ponto corrido. Aí não dá. No jogo por jogo não dá para aguentar uma competição. Carneiro, o Atlético, com os valores que tem, pode jogar mais futebol? Olha, aí eu acho que eu faria uma análise um pouco mais abrangente para entender o momento do Atlético Paranaense. Primeiro que nós temos uma concentração de cobrança no Atlético, porque o Curitiba é uma decepção. O Curitiba está lutando para não ser rebaixado de novo. Então, todo o peso passa a ser para o Atlético, que tem um calendário muito mais robusto, né? O Curitiba disputa apenas o Brasileirão, o Atlético tem a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. Agora, se você verificar, a queixa da torcida do Corinthians é igual. O Vanderlei Luxemburgo só ganhou ontem a primeira partida importante, vamos dizer assim, eliminando o Atlético Mineiro. E agora a torcida do Galo, que é o coro do Cudê. A torcida do Flamengo não está satisfeita com o Sampaoli, não está satisfeita com os jogadores. O Palmeiras, com todo o elenco, o Abel Ferreira parece que saiu um pouco do ponto. Todo jogo ele é cartão amarelo ou vermelho. Enfim, o Cruzeiro, decepção, o Internacional, decepção. Então eu acho que na média do futebol brasileiro, o Atlético Paranaense está fazendo o que dá de acordo com o seu elenco. Claro, o Mafuz falou bem, o Filipão é isso, é retrancona, tentar, só que a defesa do Atlético é fraca, eles não dão oportunidade para os mais jovens, insistem com o Pedro Henrique e com o Thiago Heleno, é um custo. O Atlético melhorou muito nas alas, porque vinha muito mal com o tal do Pedrinho, que é um jovem, e lamentavelmente teve esse problema das apostas fraudulentas. O Atlético não tem um meio de campo criativo, o Terans caiu muito de produção, cada um tem uma teoria, né, que é aumento de salário. Não, o problema do Terans é aumento de salário. Pois então, só concluindo, sem o Fernandinho, perde muito da inteligência de jogo. Agora, o Atlético tem um elenco. Você tem que admitir isso, né? Ontem mesmo as entradas do Alex Santana, do Terans, eles deram um panorama diferente, porque o Botafogo dominou totalmente a partida.
Aliás, é muito bom esse português. Na linha de portugueses, esse Luiz Castro é muito preparado. O Botafogo não é líder do Brasileiro à toa, não. Ele é um time que tem sistema de jogo. Tudo que o Atlético não tem, o Botafogo tem. Porém, o Botafogo não tem individualidades que decidem, como o Atlético. Essa é a diferença. E outro detalhe só, o Atlético tem que cuidar melhor do Vitor Roque, porque ele está perdendo a joia rara, está diminuindo o valor no mercado. Por quê? Porque não recebe bola, não há jogada preparada para ele e ele não faz gol. Como é que vive um centroavante? É que nem o matador no filme do Faroeste, o mocinho do filme. Ele tem que matar os bandidos. Se ele não matar um a cada 10 minutos, o filme ele perde a graça. E o Vitor Roque tem que fazer gol. E sem o Pablo lesionado, deu no que deu. Ainda bem que São Bento funcionou e salvou. Mafuz, puxando esse assunto do Vitor Roque, queria que você já comentou sobre o nosso Coelho no programa passado. Saiu brabo de campo ontem. Saiu chutando. Chutou o copo d'água. Isso não é bom para o comando técnico. Mas já está acontecendo com o Terãs? Você viu no momento a imagem simbólica do descontentamento. No momento que ele conversa com o Terãs, para o Terãs entrar em campo, o Terãs não olha para o técnico, não olha. É indiferente a ordem do técnico. Entrou praticamente para bater o pênalti. Não, é a gente que está muito tempo no futebol, a gente sabe, né? Eu e o Mafuz fomos repórter de ver treino, viajar no mesmo voo, às vezes até no mesmo ônibus na época, né? Dependendo de onde o time jogava, ou Curitiba, ou Ferroviário, o Atlético Colorado, quem fosse, enfim. Mas a gente pegou o ambiente, né? E quando se perde o técnico, perde o que a gente chamava, perdeu o discurso, que é o vestiário. Mas ainda o discurso do vestiário do Atlético está funcionando. O Atlético sempre faz um segundo tempo melhor, né? Agora, o que salva o Atlético é exatamente essa condição de ter como mexer, né? Porque aquele meio de campo ali é mexido e remexido. Por exemplo, o Érico ontem não fez uma grande atuação, mas a outra vez ele fez. Então, o jogador oscila muito pela falta do sistema definido. Como é? O jogador tem que saber para quem tocar a bola. Ele domina a bola, tem que aparecer já. E no Atlético não existe. No Atlético não tem a jogada. Por isso que o Vitor Roque fica perdido. Você viu, o Vitor Roque volta para pegar a bola não vem. Daqui a pouco ele vai e fica no meio do caminho. Isso é um mau sinal. Então eu concordo nas críticas do Mafuz ao comando técnico. Achei ótima a notícia de que o Oriente Médio queria levar o Filipão, logicamente levaria o Paulo Turra, mas parece que ele não quer sair do Brasil. Enfim, não quer sair de Curitiba. Não quer voltar a ser treinador, talvez. Mas o Atlético precisa mudar. Claro que o Atlético precisa de ter um treinador mais moderno. Entrega um time desse na mão de um técnico mais moderno, acontece o que está acontecendo com o Botafogo, que está jogando um elenco bastante limitado. Sim, a campanha no Brasileiro é excepcional. Veja, os caras não sabem bater pênalti, Mafuz. Joga no Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Eles vão bater pênalti. Aqui, o segundo pênalti, o carinha telegrafou pro Bento. O Bento foi lá e tuf. Então, amigo, futebol, de uma forma geral, os jogadores ganham demais, os técnicos demais, os CEOs demais, mas estão apresentando de menos. Quem viu o final ontem da Liga da Europa, o padrão técnico de Roma e Sevilha, amigo, é muito baixo tecnicamente. Você vai dizer, não, mas o bom é a Liga dos Campeões. Mas a própria Liga dos Campeões tem alguns times que não estão correspondendo. Eu acho que o futebol está em crise técnica, em crise de talento, mundial. Mafuz, vou te colocar numa situação difícil aí. O Atlético venceu ontem a sua 10ª disputa por pênaltis seguida. 10 vitórias seguidas. Eu vou nomear aqui rapidamente os times batidos. Foram Ceará, Copa do Brasil, Bahia, Sul-Americana, Júnior Barranquilla, Sul-Americana, Curitiba, Paranaense, Toledo, Paranaense, Flamengo, Copa do Brasil, Grêmio, Copa do Brasil, né, na campanha do título, Londrina, Paranaense, CRB, Copa do Brasil e ontem Botafogo, Copa do Brasil. 10 vitórias seguidas? Como explicar isso? Tem uma explicação? Não é sorte. Não mérito. É sorte. É mérito, é qualidade. Claro. É qualidade. O pênalti tem que ser treinado. É qualidade. Qualidade. E se você for ver, Thiago Heleno está nessas 10.
Inclusive Thiago no título Heleno, do Júnior Barranquilla, o gol dele. exatamente, o Thiago Heleno deve estar nessas 10. Como é que, só lembrando, lembra Atlético e Júnior Barranquilla na decisão da Sul-Americana, o banho de bola que o Atlético levou na Arena da Baixada? Então não muda, amigo. Não. É o estilo. Pois é, mas só completar. E eu precisava saber quem é o treinador de goleiro do Atlético. Mudou, né? Nesse período todo mudou. Porque... E o preparador físico, né? Não, mas o de goleiro, o Santos, por exemplo, o Santos. Quantos títulos o Santos deu, ou quantas classificações o Santos deu Só pro a gente Atlético? falando aqui na semifinal contra o Grêmio, foi decisiva defender o último pênalti. E nesses 10, eu estava fazendo uma análise, a maioria foi por defesa do goleiro, não por erro, chute errado do atacante, do adversário. Como ontem, o que decidiu ontem? As duas defesas do Bento. Sim, você abrir com duas defesas logo de cara... Desmoralizou o Botafogo. Começou a série de cobranças. Claro. O Atlético em 5 minutos estava 2-0. Aí é trabalho, é qualidade dos jogadores. Então não pode tirar o mérito. Qualidade do goleiro. Do CT do Caju, goleiros. onde há um trabalho, sem dúvida alguma. Porque o que é a penalidade máxima? É exercício diário. O goleiro treina, depois do treino, o Zico, que batia falta estuda 1 hora, né? O Jairo, o goleiro do Curitiba, certa feita, fez tanta defesa que daí o pessoal diz, pô, Jairo, mas que sorte. Não, que sorte. Eu treino 2 horas por dia. Mas não é só sozinho. Treino. Mas veja bem, são treinos, não são treinos como se fosse um computador. Vamos treinar. E treina, joga para a direita ou joga para a esquerda. O Bento ontem foi decidir o pênalti sabendo quem iria bater e onde iria bater. Então era questão de momento, ele já tinha na visão dele o jogador que ia bater e aonde iria bater. Então ele estuda, existe uma equipe estudando e relatando para ele. Mostrou ele com o preparador de goleiros, né, ali conversando. Mas o Atlético tem um histórico muito positivo de goleiros. Né? Não vamos mergulhar muito no passado, né? O Caju, né? Não. Vamos ver o campeão brasileiro, 2001. Lembra? Flávio. Né? Antes o Ricardo Pinto, era um bom goleiro para subir para a primeira divisão. O Atlético teve o Weverton, antes do Santos, né? E do Bento. Agora, seleção brasileira, né? Depois. Sim, campeões olímpicos, ambos. O Weverton, no primeiro Olimpíada que o Brasil ganhou a primeira medalha de ouro, e o Santos na segunda. O Atlético não foi bicampeão brasileiro por falha do goleiro. Lembra um goleiro baixinho? Diego. Fraco. Né? Erro de contratação. O Atlético poderia ter liquidado aquela fatura em Erechim. Em Erechim. Ganhava do Grêmio e decidia... Ele falhou nos 3 gols. Então, você veja que o goleiro é fundamental. O goleiro é muito importante. Você veja que esse menino, o goleiro da seleção brasileira, andou falhando na Copa do Mundo. Né? O Alisson, que é um excelente goleiro. O goleiro, para mim, é tão importante quanto o goleador, o centroavante. E o Atlético tem os dois, só que só usa um, só usa o goleiro. A hora que eles criarem jogadas por Vitor Roque e o Pablo, eles desandam a fazer gol. Porque eles sabem fazer. Só que o Atlético não tem meio de campo, não tem um meia de criação, porque o Terans afundou. O Christian é esforçado, o Alex Santana mais ou menos e tal. Será que o departamento de futebol do Atlético seja quem? Mas não tem. O tem departamento que ter de uma futebol, contratação, amigo. O Atlético vai ser campeão de alguma dessas competições. Falta pouco para arrumar o time. Mafuz, queria só para a gente concluir essa parte do goleiro. Eu interrompi o Carneiro ali, lembrando a passagem, e continua, né, do Everton pela seleção brasileira. Porque o substituto do Everton, Santos, também foi para a seleção brasileira. E eu te pergunto, o Bento vai para a seleção brasileira? Dentro de uma convocação honesta, o Bento tem que ir, porque é que goleiro na seleção foi estabelecido esse trio, o Alisson, o Ederson e o Everton. Alisson e Ederson têm idade ainda de Copa do Mundo. E o goleiro do Palmeiras, ele continua, apesar de 34, 35 anos, ele continua bem. Continua sendo um grande goleiro. Não sei se ainda
se o Bento terá chance na próxima Talvez Copa o do Santos Mundo. tenha precedência. Não, mas o Santos está... Por ser goleiro no Flamengo, com aquele Davi Luiz, aqueles sim. outros cabeçudos que jogam na defesa do Flamengo, É difícil. tem que ser muito bom. O Santos opera Mas ele está na prodígios. reserva agora, né? Ele foi para reserva. Entrou aquele jovem... Tá, e a culpa é do tal goleiro, de então. Matheus. Pois é, Eles mas contratam esses zagueiros com fama que o vêm da Europa. técnico culpou- Porque o jogador, quando vai para a Europa, no futebol, é que nem uma laranja. Eles tiram todo o sumo e devolvem o bagaço. E daí os caras que contratam, agora vai resolver. Tá aí, os caras, eles rendem pouco. O Fernandinho é uma exceção. Pode observar. Os Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo e tal. Eles não voltam, claro, porque já, primeiro, a idade. Segundo, lá o profissionalismo tem uma exigência muito maior e não tem essa bobagem aqui do Brasil de poupar jogadores. Se liga a televisão, quarta e domingo tá lá Vinícius Júnior, Benzema, né? Todo mundo, Modric. Aqui não, aqui eles poupam. O jogo não é tão importante. Aí perde pro Bragantino, né? Aí perde não sei para quem. Por quê? Porque é uma boçalidade das comissões técnicas, dos CEOs da vida. Por isso que eu estou ficando muito crítico desse novo profissionalismo do futebol. Eu acho que é muita grana para pouca competência. Mafuz, eu queria só a gente falando do campo. O Atlético não tem o CEO. É? Só tem o de negócios. Não, Alexandre Matos, Matos. que é muito eficiente. Pelo Não, que eu é observo capaz. aí. É capaz. Eu Mas não queria- dá para dar a chave do cofre para ele. Eu queria perguntar para você, já que a gente Não, colocou... eu estou dizendo não no mau sentido. Ele é ambicioso demais em matéria de tem contratação. perfil gastador. É, perfil Eu ia gastador. te perguntar, Perdulário. justamente porque o Carneiro, né, ressaltou essa questão do Vitor Roque, que realmente o jogador que a gente percebe assim que na pior das hipóteses, 2 chances, uma ele vai guardar. Ele guarda. E tem tido pouquíssimas Mas chances. como é que vai sair jogada com o Canóbio? Não então, isso que eu chega. A ia bola não perguntar. chega para ele. O Canóbio devia primeiro tinha que trabalhar na Louis Vuitton, na Chanel, na Gucci, porque ele é um manequim. Mas agora, futebol é outra coisa, amigo. É bom daqueles carinha baixinho, meio feinho, mas jogam futebol, né? Então o Atlético precisa de jogador, precisa de talento. Contratou mal o Canóbio, mal investimento o Coelho, e precisa de um meia, amigo. Não dá mais. Eu acho até que o William Bigode está sendo mal aproveitado. Quando entrou foi muito bem o Bigode, né? Fez gol contra o Curitiba, fez gol contra o Internacional. Ele que chegou... É um jogador experiente, ele sabe se colocar em campo, ele sabe criar. Eu ia perguntar para você como Mas solucionar essa questão ofensiva. Não tem, você vê não tem com como. Eu vou ser curto e grosso. Com o Turra, não tem como resolver. Se você contratar um grande meia, que o Carneiro está pedindo, vai morrer no esquema do Turra. Vai ser assim até o final. Não adianta. Não adianta. Veja só como é que nós vai chegar, ou que ponto vai chegar o Atlético. Vão manter o Turra e daqui a pouco o time vai continuar perdendo no Brasileirão e vai entrar o jogador em desgaste. Torcida vai começar a xingar, torcida vai começar a pedir substituição. Quer dizer, vai desgastar o time. Não adianta pedir reforço, dar reforço, que vai continuar a mesma coisa. E Carneiro, essa questão eu entendo que a gente até falou isso no encontro passado, e você comentou agora também com relação ao nível de cobrança, né? Que o Atlético acaba sendo alvo muito mais, porque está em várias competições. Agora, imagino que, claro, o Atlético tem, em termos de resultado, um excelente desempenho. Mas eu acredito que pode dar um pouco mais. Não, né? mas só deixa eu responder, assim, em termos de cobrança, o Atlético cresceu. Espera aí. Não é mais o time do início dos anos 90. O Atlético atingiu um estágio no futebol brasileiro que tem que ser cobrado como o grande que é. Mas aí que eu digo, o futebol mudou, quer dizer, existem 10 times, vamos dizer assim, divide o Campeonato Brasileiro da Série A, os 10 melhores e os 10 inferiores. O que acontece? Qual é a ambição dos 10 inferiores? Uma vaga na Sul-Americana e não cair para a Série B. Qual é a ambição dos 10 melhores? Ser campeão, vaga na Libertadores ou na própria Sul-Americana. Muito bem.
O Atlético Paranaense está inserido, vamos usar agora o termo do Pasquim, do jornal antigo, inserido no contexto dos grandes há muito tempo, né? Tecnicamente falando e patrimonialmente, essa coisa toda. Ele entrou no hall dos grandes times brasileiros. Nos últimos 5, 6 anos, ele só, né, ganha títulos, etc. Porém, eu concordo com vocês que falta qualidade, né? Poderia ser um pouco melhor, mas eu pergunto, quem é que está mostrando qualidade? Sim, a gente Não teve tem. o É Flamengo, o Botafogo, do o Jorge Fluminense Jesus já tal, não né? caiu? Sim. Caiu. Não estava bem? O Cruzeiro, vai ou não vai? Afinal, a SAF do Cruzeiro vai resolver? O Vasco está começando a discutir a validade da SAF, imagine. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e de assuntos que nós não dominamos ainda. Nós, que eu digo, os dirigentes, os profissionais e os torcedores não percebem. É muito fácil dizer, não, está vendido, agora vai resolver tudo, a SAF vai investir 1 bilhão e tal. Tudo bem. E daí? Vejam aí os que já estão com a SAF. Não é fácil. Você manter padrão de jogo hoje no futebol brasileiro não é fácil. E por que o futebol brasileiro é o líder sul-americano? Questões econômicas. Porque a Argentina está falida, né? O Uruguai há muito tempo, então os concorrentes tecnicamente mais importantes não têm bala para manter os melhores jogadores. Tanto que o próprio futebol brasileiro se abastece no mercado vizinho. Sim. Então por isso que toda a final de Libertadores nas últimas 3, 4 temporadas ou 5 são times brasileiros, né? Eventualmente. Onde é que e quem que estava no bolo? O tal do Atlético Paranaense. Então nós temos que ter um pouco de, vamos dizer assim, de condescendência, vamos dizer assim, com esse mau futebol do Atlético. É um futebol de resultado, vamos dizer assim. Até onde vai? Me chamam de comentarista de resultado e eu sou mesmo comentarista de resultado. Eu quero ver o resultado. E você, com isso, não vai para o reino do caldeirão do diabo. Bom, Carneiro, é um assunto que entrou para a pauta definitivamente do futebol brasileiro, a SAF, né? O Carneiro acabou de comentar e a gente tem comentado com relação ao Curitiba, que está nessa questão do desenvolvimento aí da sua sociedade anônima. Mas eu quero abrir o debate sobre o Coxa a partir de uma declaração do presidente do clube, o Glenn Stenger, dada à Rádio Transamérica. Mafuz, o Glenn falou que, deixa eu recuperar aqui a frase exatamente, nós até hoje não trabalhamos com a hipótese de rebaixamento. Vamos colocar todos os esforços disponíveis para que isso não aconteça. O Curitiba precisa trabalhar com essa hipótese. Como é que você vê essa encruzilhada ou essa questão que envolve a largada da SAF do Coxa e a possibilidade de acabar sendo rebaixado? É um pouco irresponsável o presidente do Curitiba de, a essa altura do campeonato, dar uma afirmação dessa. Porque ele, contra fatos, os fatos são inflexíveis. Você vê a tabela, o Curitiba, desde o início, está lá entre os 4. E já 3 rodadas é o lanterna do campeonato. Pois eu entendo que ele foi muito feliz. Aliás, o presidente do Curitiba, eu ouvi as entrevistas dele, ele está criando um mundo de ilusão para a torcida do Curitiba, que isso vai prejudicar na sequência os próprios investidores. Que ele está criando uma expectativa que não é possível entregar a médio prazo. Nem falo em curto prazo. Eu ouvi a entrevista dele. Irresponsável. Aliás, quem deveria falar da SAF do Curitiba, que estudou e conduziu é um senhor de nome Leonardo, que é ligado ao Joel Balucelli, e o Wilson Ribeiro de Andrade. Eles dão uma explicação acadêmica, não adianta dar explicação jurídica da SAF. Isso não interessa para o sócio, para o conselheiro. Isso é problema de advogado. O que ele tinha que resumir era o seguinte: por que o Curitiba se transformou em SAF? Porque nos próximos 3 anos, se o Curitiba não ficasse na primeira divisão, se o Curitiba não tivesse um faturamento, fora as verbas tradicionais, que é de publicidade, de televisão, de 100 milhões de reais, vendendo 2 jogadores no mínimo, e arrecadasse
100 milhões de reais, o Curitiba em 3 anos fechava. Olha, Então, só para terminar, eu já acho que um dos grandes problemas hoje do Curitiba é ser conduzido por o atual presidente, nesse processo da SAF. Ele é muito vaidoso, ele procura a imprensa para dar explicações e dá só explicações técnicas, quando na verdade tinha que dar explicações mais acadêmicas. E nesse sentido, tratando-se de futebol, que é a paixão do torcedor, explicação acadêmica, explicação simples. Por que o Curitiba está entrando nesse sistema de SAF e o que haverá de benefício para o Curitiba. É isso que tinha que fazer. Carneiro, qual que é a tua avaliação sobre esse cenário aí complicado? Eu concordo com o Mafuz, claro. Não vou perder tempo com Cartola. Eu acho que os profissionais estão fazendo o trabalho. Você já viu que houve indícios de melhora no empate em Cuiabá. O Curitiba teve um posicionamento de jogo superior às partidas anteriores. O Antônio Zago está agora descobrindo o elenco, conhecendo. O elenco não é grande coisa, formado pelos dirigentes, né, amadores. Então, o que acontece? Esse pessoal que assumiu o futebol do Curitiba, com já a empresa, né, Tricorp, eu tenho a impressão que eles estão, claro, fazendo uma grande avaliação. Eles vão ter que dispensar aí uns 8, 10 jogadores e contratar essa mesma quantidade com melhores recursos. Talvez não precise tanto, mas com mais qualidade. É uma expectativa de que venham jogadores na janela, né? Exatamente. Por quê? Não adianta ficar fazendo discurso, dando entrevista. Isso aí não vai a lugar nenhum. Você tem que ter um programa, um planejamento no futebol para recuperar o time dentro de campo. O Curitiba só vai evitar o rebaixamento se somar pontos. Como é que soma pontos? Primeiro, tem que ganhar ponto em casa. O Alto da Glória virou um salão de festa dos adversários. E que foi um trunfo do Coxa no ano passado. Sempre. Torcida presente, 40, 42 mil pessoas. Uma torcida fantástica, vibrante, né? Bonita a torcida do Curitiba. Agora, os jogadores, eles têm também que ser cobrados e tem que ter mais responsabilidade. Agora, se contrata um Zé Mané, que é o empresário fulano de tal, é que o canto da sereia acabou, como aconteceu na Odisseia de Ulisses, né? Ficaram todos, vamos contratar, e achando que tinham feito grandes negócios. Tudo jogador meia boca. Tem que contratar qualidade. Curitiba não precisa quantidade. Agora, o Antônio Zago não é bobo. Ele sabe trabalhar. Bom técnico, é bom técnico. E o Arthur, que é o supervisor, o CEO, sei lá o quê, Sim. Essa gente sabe o que está fazendo. Então não vamos perder tempo com o Cartola. Deixa o Cartola se divertir. Vai fazer discurso lá no Cascatinha, no Madaloso, o povo bate palma e segue a vida. O importante é dentro de campo. Jogo duro com o Palmeiras, nesse final de semana, mas vai pegar 2 partidas em casa que dá para fazer graça. O Santos e o Internacional, ambos eliminados da Copa do Brasil. Mafuz, digamos, numa direção diferente, a própria Tricorp, que é um nome aí que a torcida do Curitiba já se acostumou e a gente vai seguir falando. Tem muita gente que não gosta muito desses assuntos, de SAF, Sociedade Anônima e tal, mas como eu disse, é algo que virou assunto comum e importante. Ontem, quando o Conselho, quando os sócios do Curitiba aprovaram a SAF, foi até interessante para fazer uma análise, a adesão tanto do Conselho Deliberativo do Curitiba de mais de 90% e dos sócios também de mais de 90%, a Tricorp fez ali um comunicado em que alerta para a preocupação de que não haja uma expectativa de sucesso imediato. Como é que você vê da parte dos investidores? Isso é bom senso. Isso é bom senso. Essa manifestação. É a responsabilidade. Eles têm um compromisso assumido profissionalmente. Exato. Não é para fazer graça para a torcida. Como o presidente do Curitiba está fazendo. Como é que você vê essa declaração? Eu acho isso muito bom para o Curitiba. Alguém consciente não quer criar expectativa para amanhã ou depois não frustrar a torcida.
E a frustração pode trazer prejuízo para o andamento da sociedade. E tem que ter lealdade com o Exato. público. Quando você se comunica com a torcida, no caso da torcida do Curitiba, que é muito sofrida, né? Porque o Curitiba vem muito ultimamente, né? Antes Era o era contrário. uma outra. Se você pegar aí, né, a maior parte dos nossos Telespectadores? Telespectadores, a maioria, pelo jeito, é gente mais jovem. Mas se você pegar a turma dos anos 60, 70, 80, o Atlético levou, entre o título de 49 do Furacão, ele ganhou de 58 e depois levou a Depois foi 70. 70, depois só em 82. Então, em 33 anos, ele ganhou 3 títulos. O Curitiba, no período, ganhou uns 17, 18, que o título estadual que valia. Sim. Então, hoje mudou. Por quê? Claro, o Mário Celso Petralha virou a chave do Atlético nos últimos 28 anos, e o Curitiba, ao contrário, uma sucessão de más gestões. A exceção do Wilson Ribeiro de Andrade, que foi tetracampeão estadual, brilhantemente, e bivice da Copa do Brasil. Porém, o Curitiba parou no tempo e no espaço. Eu ia falar, Carlinhos, só para a gente localizar justamente tempo, isso vai fazer 10 anos já, né? O Curitiba das chegadas do Curitiba. O Curitiba disputou a Libertadores da América a última vez há 20 anos atrás. Veja bem, em 2003. Veja bem, tempo de Domingos Moro, não sei quem era o presidente. Então o Curitiba meio que deu uma parada. Jonedes, né? Acho que sim. Mas daí o que aconteceu com o Curitiba? É isso aí, muita vaidade, muita ilusão do dirigente para o torcedor. Agora, estes profissionais desta empresa que está assumindo o clube, eles sabem que eles não podem brincar com o povo. Né? E nem com o dinheiro deles. Claro, porque deve ter uma cláusula de rompimento desse contrato. É evidente. Agora tem o seguinte... Vai. O sistema de SAF no Brasil, ele não pode ser analisado e não vai ser analisado, ou pelo menos não pode ser analisado, como são as sociedades na Europa, na Inglaterra, na Itália, porque a cultura do brasileiro, e o Vasco é o exemplo, todo o sucesso, qualquer que seja o sistema de associação de empresa, depende do resultado de campo. O Vasco já está entrando em crise, os americanos que comandam o Vasco já estão querendo oferecer a participação deles, porque gastaram 198 milhões até agora, parte para pagar dívida, parte para contratar, e o time está lá lutando contra o rebaixamento e a torcida quer uma providência. Mas na Europa tem outra cultura, como o Mafuz mencionou, porém também da curto-circuito. O Manchester United, Exato. o Liverpool no momento, e o Arsenal, que perdeu um título ganho, né? Ainda bem que ele foi para a Liga dos Campeões. Há muita contestação. Por quê? Porque pertence a americanos, e os americanos vê o custo-benefício. É diferente dos árabes. Os árabes só vê benefício, não vê custo. Mas o árabe gosta de futebol e o americano não. É. O soccer, né, que eles chamam. E no caso do Manchester United, há uma crise permanente. Todo jogo a torcida do Manchester protesta. Claro, porque o vizinho, o Manchester City, mal comparando, é a dupla Atletiba. Um só sobe, o outro só baixa. É evidente, dentro de uma mesma cidade, né? Eu conheço Manchester, ela é uma cidade importante, grande, né? Mas não tem assim uma superpopulação, não saberia dizer. Mas é uma hoje. cidade operária. Uma cidade como Curitiba, talvez, um pouco mais, um pouco menos. Agora, o que acontece? Todo mundo se cruza. Quem é City e quem é United. E daí dá aquela dor de cotovelo. É ultra polarizado, né? São os dois clubes que dominam o cenário. Para a gente retomar o Curitiba e finalizar o assunto do Coxa, não custa fazer o alerta que alguém pode ver a transmissão e falar, pô, mas o apresentador só fica no celular, mas eu fico aqui vendo o tempo e a pauta. Quero perguntar para uma Traga uma caderneta. Melhor. Daí eles não te pegam no pé. Acho que caderneta passa uma impressão Seja um mais pouco positiva. analógico. Sim, tem razão, Carneiro. O Curitiba agora vai reaproveitar, está em vias de o Aleph Manga, que ficou afastado aí por causa das questões das denúncias, um possível envolvimento dele nessa questão das apostas, que está sendo apurado, com depoimento, enfim, isso ainda não está muito claro, mas o Coxa já mudou de postura
o Aleph Manga voltou aos treinos e deve ser reaproveitado em campo logo. Eu queria te perguntar o papel dele e o que pode acontecer. Eu vou afirmar um fato aqui que eu posso ser desmentido na sequência, porque eu não sei quais são as denúncias que estão para ser feitas em Goiânia. Com alguns jogadores, houve uma precipitação nas conclusões. Por quê? Porque os apostadores, eles aleatoriamente falavam nomes para ele e eles colocavam numa planilha nome de jogador. Como possíveis Como foi aquele rapaz, Gabriel Menino, do Palmeiras, como foi um goleiro lá de Goiânia que foi para a polícia e denunciou. Não teria ocorrido isso com o Aleph Manga. O Aleph está voltando depois do depoimento dele, que dizem, me informaram, convincente para o Ministério Público. Foi convincente. De que ele não teria mesmo participado e responsabilidade. Um dia desse eu liguei para uma pessoa ligada ao Atlético e perguntei, vocês rescindiram, o Atlético rescindiu o contrato com o Pedrinho? Por quê? Porque interessante, o nome do Pedrinho apareceu numa planilha, mas não aparece no processo. Está num print lá, numa imagem. Né? Exatamente. E era para aparecer, ou eram para aparecer, nomes de jogadores top dentro do futebol brasileiro. E aí essas planilhas desapareceram. Então eu entendo que a partir de agora, para fazer um juízo definitivo de comportamento dos jogadores, é preciso ter muita cautela. Agora, em relação ao Aleph Manga, eu acho fundamental, eu quero falar da parte técnica. Sim, é isso que para o torcedor do Curitiba que resolve, o time vai melhorar ou não vai. Sim. Claro que o Aleph Manga é o melhor jogador do ataque, é o goleador do time e a volta dele será muito bem-vinda. Agora, tem que ter um pouco de paciência, né? O Zago está conhecendo ainda o jogador. Na verdade, eles estão fazendo a famosa lista de quem fica e quem vai embora. Em julho. E daí o Curitiba tem que ter aí o problema que o Curitiba está enfrentando é que ele joga quanto tempo, né? Porque nós vamos chegar com 10 partidas, aí resta 1/3 só da competição. Já está atrasado. Se ele ficar enterrado lá na lanterna, por isso que eu acho fundamental ele... Não vou nem levar em consideração o jogo com o Palmeiras, que é lá no Allianz Parque e tal, mas o Santos Internacional seriam vitórias quase que obrigatórias no Alto da Glória. Aquela de encher o estádio e vão para cima e não tem moleza. Porque senão vai ficar muito difícil. O Curitiba, para ganhar fôlego, ele tem que ter vitórias em sequência. Sim. Não adianta ganhar uma aqui hoje e voltar a ganhar daqui 3 rodadas. O descompasso em relação aos que podem entrar no grupo de rebaixamento continua grande. Ele tem que pagar a dívida de pontos. Exatamente. Né? Nesse momento, o Curitiba, para sair do rebaixamento, do grupo de rebaixamento, ele precisa ganhar 3 partidas. Que não é fácil dentro do Campeonato Brasileiro. Gente, vamos então para a nossa parte final aqui do nosso encontro semanal com Carneiro Neto e Augusto Mafuz. É aquela hora da gente lembrar um pouco o passado e falar de alguns personagens aí do futebol paranaense, que é um comentário assim que acontece com muita frequência. Pô, 2 lendas, sabem tudo. Os nossos telespectadores adoram quando vocês falam sobre histórias do futebol paranaense. A gente tem aqui o Mafuz, acredito que vai concordar comigo, o melhor contador de histórias do futebol paranaense. Não tem nada igual ao Carneiro Neto. Aliás, só deixa eu explicar o negócio. Por favor. Não corte na edição. Eles falam, muitos comentam, mas o Carneiro fala mais que você. Eu disse, mas ele tem que falar mais do que eu. Mas tá bem O Carneiro, em matéria de estúdio, de microfone de estúdio, não tem no Brasil igual o Carneiro Neto para debater. Moral, e não hein, é Carneiro? de hoje. E não é de hoje. Concordo. Entendeu? Mas vamos lá então. Rodrigo, por favor, coloque a primeira imagem para a gente ver o que aparece aqui.
Tem alguém conhecido aí nessa imagem? Não. Nossa. Essa história aí Ó, uma é fusa genial. Essa história foi a seguinte. Venha. Aquele jogo Atlético que o Hélio Alves brigou com o Braulio Zanotto. Era para ser o na Braulio Vila. aqui, o árbitro. É o Braulio. Esse era dirigente do Curitiba. Lembra dele? Tempo de Evangelino? Ah, sim. Eu só não lembro o nome dele. Era um senhorzinho que veio de Jacarezinho, do norte do Paraná. Foi um julgamento envolvendo o Braulio e o Atlético Paranaense que o Curitiba tinha interesse. Foi isso aí. Tem alguém se escondendo ali atrás também, hein? Não, é o sono já, né? É. Mas, Mafuz, o que você lembra? Qual que é a tua participação aí? O que dá para lembrar desses Aqui tempos aí? é jornalista da Gazeta, né? Olha, eu não vou lembrar. Sim, o A Poetinha. minha participação nisso aí. Lembra dele? Isso aí eu era jornalista. Eu fui como jornalista. O Mafuz parece o Alpatino. Alpatino, exatamente. Alpatino do Paraná. Tá certo. Vamos para a próxima? A imagem não está muito boa, ao contrário, está muito ruim, mas tem um repórter aí atrás do Nereves Moura. No Atlético, lá na sede do Atlético. Não é. É perto, mas é em 85, eleição do Nereves Moura na Federação Paranaense. Carneiro, o que você... No Clube Morgenal. Morgenal. O que você... qual a tua participação ali? O que você perguntou lá em 85, o Nereves, presidente da Federação Paranaense? Como é que foi essa passagem? Olha, é a primeira vez que eu estou vendo essa foto. O Sidney Campos lá na outra ponta. Isso é fácil de reconhecer. E o Maganhoto aqui, né? Ayrton Maganhoto. O Ayrton Maganhoto, que era coxa branca, mas estava apoiando o Nereves. Eu acho que nós estávamos fazendo uma transmissão direta e eu estava participando. Por isso que eu estou ali no meio. Essa eleição do Nereves Moura foi uma vitória do Clube Atlético Paranaense contra toda a política paranaense. Porque o candidato do oficial era o Aziz Domingos, do Colorado. Inclusive com o apoio do Aníbal Cury. Assembleia. Dos grandes, Assembleia Legislativa, dos políticos, enfim. E o Clube Atlético Paranaense fez um trabalho no interior de conquistar votos. Mas foi um show, Valmor Zimmermann. Especificamente, 3 fizeram esse trabalho. Valmor Zimmermann, Valdo Zanetti e Mário Celso Petralha. Deixa eu só botar eu ia falar exatamente, não a gente deveria ter colocado entre as imagens, mas tem um personagem que está nessa sequência de fotos, infelizmente eu não trouxe, à época quase desconhecido da torcida, que foi Mário Celso Petralha, estava aí também nessa eleição. Isso aí chamava-se retaguarda rubro-negra. Exato. Esse pessoal ajuda o Atlético, então, desde os anos 70, com o Aníbal Cury presidente do Atlético, famoso político, e a retaguarda apoiando. E o Aníbal, que era um gozador, chamava, porque era tudo descendente de catarinense ou gaúcho, ele dizia, os meias cor-de-rosa. E era uma gozação. Agora, essa gente tinha uma capacidade. O Atlético deu uma virada ali, porque o Atlético vinha apanhando do Curitiba, como eu falei, 3 títulos em 33 anos. E o Curitiba com o melhor estádio, etc. e tal. Esse pessoal que virou tudo. O Atlético foi bicampeão, campeão em 85, o Moura foi para a federação. O equívoco foi que o Moura forçou a barra do Atlético ir para o Pinheirão. Porque se não perdesse tempo com o Pinheirão e já iniciasse a arena, o novo estádio ali, o Atlético teria saído antes. Mas é muito interessante essa foto, muito interessante e muito significativa. Porque o diretor de futebol do Curitiba apoiando o presidente do Atlético. E o início de uma era na Federação Paranaense que durou mais de 2 décadas. Né? Um dia a gente vai contar, o Mafuz vai contar aqui passo a passo, ele que teve participação decisiva da saída do Atlético do Pinheirão e a volta para a Baixada. Mas isso merece muito mais tempo, vamos deixar para uma próxima. Agora a gente vai mostrar alguns personagens para a gente já rapidamente terminar, que eu queria que vocês comentassem da importância deles e tal para o futebol paranaense. Um deles a gente já comentou no programa passado, ou até no primeiro, mas vai estar ao lado de outro também fundamental. Vamos lá, Rodrigo? E aí? Quem são os dois e o que significa Meneghel esse encontro? E Evangelino Neves. O Serafim Meneghel era um usineiro, né, de açúcar, lá em Bandeirantes, no norte do Paraná. E um time competitivo. União Bandeirante. Que gostava de bater a doidada. Desorde, né? Lateral direito campeão mundial. Era o genro dele? Era o genro. O pessoal veio de Piracicaba, né?
O Dessordi foi o titular da seleção até a última partida. Ele lesionou-se, entrou o Djalma Santos e foi eleito pela FIFA o melhor lateral direito de todos os tempos. Muito bem. Esse Serafim Meneghel era uma figura. Então ele agitava, ele tocava fogo no canavial para assustar o time adversário. Que é a lenda da bola, né? Não, ele entrou em campo, um funcionário dele lá, entrou em campo com um saco, com um monte Como de é que gato. era o nome do... Zavan. Aparecido Zavan. Depois trabalhou no Atlético. É. E daí, para encurtar a história, esse chapéu aí foi chutado pelo Orlando, lateral direito do Curitiba, e pelo Oberdan. Curitiba, com aquele timão de 1973, eles não só ganharam do União, como ele foi lá reclamar e caiu o chapéu dele, chutaram o chapéu dele. Aí desmoralizou o Meneghel. E aí o Evangelino, que também era um inteligentíssimo, e o Evangelino colocou, sabe aonde, o Serafim Meneghel? Conselheiro do Curitiba Futebol Clube, com carteirinha e tudo. Aí ele virou coxa branca e o Curitiba era tratado a pão de ló. Aí toda a bronca era em cima do Atlético. Aí é outra história. Famosas 7 partidas, né, Mafus? 1972. Tem muita história. Os teus contatos, Mafus, com o Evangelino, com o Serafim, o que Esse você jogo foi em 73. Me lembro até hoje. Acho que eu trabalhava na Rádio Universo. Rádio Universo. Eu fui fazer esse jogo e fui... O Meneghel passou a semana em Curitiba e encontrei ele na federação. Ele me convidou, vamos comigo para... Você vai para Bandeirantes? Vou. Então vamos comigo. E fui no carro dele. Ele me levou para Bandeirantes e nesse jogo. Eu fazia cobertura do Curitiba e foi nesse jogo. O jogo do Sabe chapéu como é o nome mesmo. do filme esse? Como? Viajando com o Inimigo. Olha só. Mas na época não era inimigo. Não, mas sabe, eu não sei, pode ser ele que estava levando o inimigo. Sim. O Serafim Meneghel era uma bela pessoa. Era uma bela. Sim. Um homem distinto. É aquele futebol, ele mudava, ele se transformava. Mas se você falasse com ele fora do estádio ali, como é que chamava? Não sei o quê, o pai dele, o nome do estádio. Comendador Meneghel. Comendador Meneghel. Não era alguma coisa Vila Maria? Não Isso tinha- era o Vila bairro. Maria, ali. era o bairro, Era o sim. bairro. Eu fui muito. E produziu lá. grandes jogadores. Nós transmitimos. Né? Revelou grandes jogadores. Transmitimos muitos jogos lá. Teve Pescuma. um jogo lá que o árbitro estava na gaveta de um time da capital. Essa história Só é que genial. um diretor do clube, que eu não vou dizer o nome, nem do clube, picou com o dinheiro e não comprou o árbitro. Aí foram todos lá para o jogo. E aí o jogo pega fogo no primeiro tempo e o árbitro apitando o jogo normal. Aí eu disse, tem alguma coisa estranha aí acontecendo, que a arbitragem é muito segura e tal. O Mafuz repórter, deixa comigo. Foi lá pro vestiário. O que está acontecendo? Ninguém falou comigo, tô apitando no seco. É verdade, essa história é verdade. Vamos para a última. Aí com- deram um checão por baixo da porta. Já aí dá pra funcionou. saber. Virou o panorama no segundo Já tempo. dá para tudo. saber, presumir qual é o clube. Mas enfim, vamos então para a última imagem com duas Nossa. figuras muito importantes essa. do futebol paranaense. Essa é o Carneiro. O Carneiro Lolo conheceu dele. Cornelsen e Jackson Nascimento. Carneiro, O Ayrton Cornelsen, irmão do Arion, que foi presidente do Curitiba, o Lolo, apelido dele, jogava no Curitiba e brigou com o Antônio Couto Pereira. Ele, jovem, brigou com o Antônio Couto Pereira e disse, aqui eu não jogo mais. E foi embora para o Atlético. Virou atleticano até morrer com quase 100 anos. E, aliás, repetindo a história da fundação do Internacional. O Ivo Leão, o ervateiro famoso, o empresário, era do Curitiba, encrencou lá também, era vizinho ali, né? Vila dos Leões, ali que eles chamam, da João Galberto. E ele encrencou lá com o fundador do Curitiba, que me fugiu o nome agora, o filho dele era atleticano, nosso amigo, que morava ali na Brigadeiro Franco. E daí ele também, o Ivo Leão, fundou o Internacional, com o Joaquim Américo. Agora, o Lolo Cornelsen, que foi um grande arquiteto, ele inclusive, entre outras obras, ele construiu o Autódromo de Estoril, em Lisboa. projetou a primeira versão do Pinheirão. que Pinheirão depois foi também, no governo modificado. Moisés Lupion, em 1956. Você vê que o Pinheirão é uma coisa antiga e que se arrastou. E aqui o Janjão, né? O nosso Jackson do Nascimento, que na época era o melhor jogador da história em termos de gol, de ataque, né? Do Atlético Paranaense, que nos dá a alegria de estar bem de saúde, também próximo aos 100 anos, e que jogou no Corinthians, né? Nascido em 1924, mesmo ano do Você Atlético. vê, vai fazer 100 anos amanhã, o ano que vem. E o Jackson o Corinthians tinha uma adoração por ele também. Ele jogou 2 anos no Corinthians só. E uma época que era difícil, né? Nossos jogadores atuarem em Sim, clubes era, do Rio, era São Paulo. semi-amador, né?
E ele entrou num time do Corinthians meio histórico na época e ficou famoso. E o Jacques depois foi diretor do Atlético, aquela coisa toda. Mas olha que lembrança maravilhosa. Mafuz, tua recordação dos dois, teve contato com Do o Lulu Jackson? eu tive pouco contato. E com o Jackson eu tive 2, 3 vezes com ele, mas eu me emociono com a história dele. O Jackson, só para você ter uma ideia, quando ele saiu do Atlético, o dinheiro que ele recebeu pelo passe, quando ele foi pro Corinthians, ele deu pro Atlético. Não ficou para ele, porque na época existia passe. Então ele foi pro Corinthians, o Corinthians pagou uma indenização para ele pelo passe, pelo vínculo, ele pegou esse dinheiro e deu pro Atlético. Eu tenho uma passagem com o Jackson muito interessante. Eu convivi bastante com o Jackson, ele fazia parte de um programa de televisão, a Grande Resenha Facite, no canal TV Paraná na época, hoje é CNT. É isso? Martinez lá. Sim, CNT. Mas era a TV Paraná, que era dos Diários Associados, onde eu trabalhei 9 anos. E o Jackson e o Toca Fundo representando o Ferroviário, mas também era atleticano. E o Fedato, né, que era o ídolo do Curitiba. Então os três faziam comentários assim. Mas aí fizeram um time da Crônica Esportiva para jogar uma manhã com a comissão técnica e a diretoria do Clube Atlético Ferroviário na Vila Capanema. E eu tinha recém-chegado em Curitiba, 1965. Tinha 17 anos de idade. E eu era metido a jogador, eu tinha jogado futebol de salão e tal. Não deu outra. Clemente Comandulli organizou o time, era da Gazeta do Povo, o editor. E chamou, Carneirinho, você vai jogar lá. Eu digo, mas o que você joga? Eu digo, eu sou centroavante. Então você vai jogar com o Jackson. Eu digo, mas aquele que meu pai fala? E daí o ataque, então, era eu e o Jackson. Já teve Jackson e Cireno e depois Jackson e Carneiro. E Carneiro. Só que aconteceu uma muito boa. Eu peguei uma bola, dominei, veio o preparador físico do Ferroviário, chamado Macarrão, e me deu um carrinho. Falta. Eu disse, eu sobrei a falta, eu vou bater. Peguei e chutei a bola, foi lá na concha acústica, que existia ainda. Aí o Adão Plínio da Silva, que tinha jogado no Botafogo, no Internacional e no Coritiba, foi técnico famoso, era o lateral direito, que também virou comentarista esportivo uma certa época. Ele disse, ô Carneirinho, você não se meta a bater falta. Falta e pênalti é só o Jackson que bate. Eu digo, eu quero ver se ele é bom mesmo. Aí outra bola eu também fui, falta. Aí o Jackson disse, posso bater? Pode bater. Aí o Jackson disse, Carneirinho, você quer que eu ponha no ângulo esquerdo ou no ângulo direito? Você escolhe. Eu digo, no direito. Ele, tuf, gol. Pronto. Fez 4. Depois da chopada foi aquela gozação pra cima de mim, né? Mas também estava com a lenda do futebol paranaense. Mas era impressionante a facilidade. Por isso que eu vejo esses pedura aí ganhando milhões e não jogam nada, amigo. Vamos lá, o tempo já chegou ao fim, é rápido mesmo, menos de 1 hora, o pessoal reclama, tem que deixar 5, 10, 20 horas conversando, mas eu acho que assim é o ideal e aí fica aquela vontade de assistir de novo semana que vem no próximo programa. Carneiro, Mafuz, obrigado novamente e até a próxima.